Olá pessoal, sejam muito bem-vindos, eu sou o Geivson. E eu sou Jade, as fronteiras abriram. E agora? O que eu vou fazer? Então, pessoal, não é mais uma novidade, né, que desde o dia 1º aí de setembro que a gente recebeu a excelente notícia, né, nós ficamos muito felizes em saber que Portugal finalmente liberou a entrada de brasileiros a turismo aqui em Portugal. Então, essa notícia a gente logo cedo, né, viu essa notícia, já compartilhamos lá no nosso Instagram. E não só a gente, como vários canais fizeram lives, já postaram vídeos falando a respeito desse despacho que saiu. E aí a gente quer trazer para vocês. Beleza, abriu as fronteiras, e agora? O que vocês vão fazer, né? A intenção também desse vídeo, além de mostrar um pouco do lado da parte da documentação, quais são os processos e etc., a gente quer também reafirmar o que a gente sempre diz, que quer vir a Portugal, coloque no seu planejamento, vir com algum tipo de segurança maior do que além de turismo. Então, se quer vir realmente para residir, busque um visto, busque um reconhecimento de nacionalidade, alguma situação nesse sentido. Óbvio que a gente sabe que isso não é acessível para todas as pessoas, né? A gente sabe que existe casos e casos, e pelo menos para quem vem como turista, né, ter aquele cuidado em atender aqueles pré-requisitos, né? Fazer um bom planejamento, um bom dever de casa, para não chegar aqui e ter arrependimentos, né? E porventura ser barrada a entrada, ou então passar pouco tempo aqui e numa dificuldade ter que voltar ao país. Não é que a gente esteja aqui dizendo não venha como turista se você quer morar aqui. Não é isso, até porque se você vier como turista, você está vindo de uma forma legal para Portugal. A questão que a gente fala para você priorizar vir ou com uma nacionalidade ou com algum tipo de visto é porque facilita todo o processo de documentação, facilita muito a sua vida aqui. Sim. Então, assim, se você tiver como vir com algum desses meios, com algum visto ou com a nacionalidade, facilita muito para você. Se você não tem, até mesmo que a gente teve alguns relatos dos nossos seguidores no Instagram de falar que tá demorando muito para sair um visto e tal, e a pessoa já vem há muito tempo com o planejamento, se organizando e tudo, e tá só esperando isso para poder vir, então aí vai aproveitar a oportunidade, né, que abriu como turista para vir como turista, e aí aguardar o restante dos trâmites para sair o visto. Consegue sair o visto aqui. Então, assim, o que a gente sempre diz não traga também aquele paradigma de apenas ouvir aqui, ouvir ali e trazer isso para você como lei. Não. Faça o dever de casa, procure ler as leis, procure se informar em fontes realmente do governo, fontes oficiais, né, para você ter realmente um conhecimento pleno do assunto, e não apenas o que um canal X falou, um canal Y, um amigo, ou uma pessoa que morou, uma pessoa que não mora mais, uma pessoa que está se preparando para ir. Então, o que eu sempre digo tente realmente pegar as leis, destrinchar, conhecer como é que é a regra do jogo, porque a gente faz parte de alguns grupos, tanto no Facebook como no Instagram, no Instagram não, no Telegram, né, no WhatsApp. E no WhatsApp, etc. A gente vê muitas pessoas assim, com um nível de despreparo muito grande e já com a passagem comprada. Então isso é muito preocupante. Pessoas que estão com a passagem comprada e nos perguntam o que é CEF, entendeu? Então isso não é brincadeira, isso é sério. A pessoa pergunta, o que é o CEF? Tá entendendo? Então é muito complicado. Então assim, gente, a gente também quer trazer um alerta nesse vídeo em relação a você não se afobar. Sim. Não fique agoniado, abriu a fronteira, agora eu vou comprar passagem, vou embora para Portugal, sem ter ainda se planejado direito. Tem muitas pessoas que já vêm há muito tempo se organizando e realmente estava só esperando abrir a fronteira para vir. Tem pessoas não, que ainda tá caminhando no processo de se planejar, de se organizar, e aí porque abriu a fronteira, vou comprar passagem, vou embora e chega aqui totalmente despreparado. Gente, não faça isso, porque realmente vai ser muito complicado para vocês. Até porque vale lembrar que o despacho ele saiu com a data do dia 1º até o dia 16 de setembro. Então a gente não sabe também após o dia 16. Vai ter uma nova avaliação, porque esse trâmite ele é todo vinculado e associado à questão de saúde pública. Então tem que se ver como é que vai estar essa situação em Portugal relacionada a isso, né, para ver se isso vai ser renovado e vai ser mantida essa abertura,
ou se vai voltar atrás e fechar. Então tudo vai depender dessa evolução. Então é um pouco complicado. A gente vê pessoas tratando essa abertura como fosse a última chance da vida de respirar, entendeu? Então não é bem assim. Quem já está engatilhado, né, quem já fez sua preparação, já tem toda a documentação, já tem a reserva de dinheiro, já sabe como é que funciona o processo, essas pessoas assim realmente estão bem na frente de outros que vão começar agora a obter o conhecimento, juntar dinheiro, trazer aqui, trazer acolá. Então a gente traz esse relato, compartilhando um pouco da nossa opinião em relação ao assunto, para a gente realmente dividir. Né, dividir o grupo de pessoas. Existem as pessoas que realmente estão preparadas, que vêm com o seu planejamento, tudo bonitinho, e tem outras pessoas que não, que vão muito na emoção, muito na impulsividade e sem o pingo básico da informação para viver aqui. Então isso é muito complicado. E outra coisa, gente, vocês também têm que atentar que estava tudo fechado, estavam tendo poucos voos, né, porque realmente só estava sendo permitido viagens essenciais. Então, agora como abriu, vocês imaginam a subida de valor que não vai dar nas passagens aéreas para vir para cá. Então, assim, se você não já está bem planejado, bem organizado para ter esse gasto, né? Imagina agora você do nada chegar e tirar um valor, às vezes até o dobro do que estava sendo cobrado antes. Pois é. Então, também tem que ver esse lado do valor das passagens, porque com certeza os valores já estão subindo. Sim. Então, assim, nós vamos aproveitar esse vídeo, né, e passar algumas informações que muita gente já pediu para nós no Instagram, né, em relação a qual a documentação que eu preciso, né, indo como turista, qual a documentação que eu preciso ter para poder viajar para Portugal. Então a gente vai falar um pouquinho sobre esses documentos, né, que são essenciais, você não consegue viajar sem estar com essa documentação, porque aí quem já tiver com tudo certo só confere se já está tudo ok, e quem ainda está se planejando já tem noção do que vai precisar. O primeiro documento é o óbvio, né, o passaporte. Se você não tiver o passaporte, você não consegue viajar. Então aí o passaporte também não é um preço muito barato para você tirar no Brasil. Então até para você tirar as documentações você precisa se organizar, porque realmente é um pouquinho caro. E o passaporte hoje, né, no momento atual, ele custa R$257, mais ou menos. Ele é solicitado no site da Polícia Federal, você preenche um formulário com as informações que você realmente precisa colocar. Depois disso ele vai emitir uma guia para você realizar o pagamento. Depois que o pagamento é compensado, você entra com o agendamento. Nesse agendamento você vai levar os seus documentos originais, tirar foto, recolher digitais e depois aguardar o processamento disso tudo e a emissão do passaporte. Então assim, para a gente na altura foi muito rápido, né? A gente vê que tem cidades que isso aí funciona em um mês, funciona em 15 dias, mas eu vi já relatos de pessoas que passaram, por exemplo, em Goiás, né, que estava demorando em torno de 2 meses, 1 mês para o agendamento. Então, realmente é um pouco diferente dependendo da região onde você mora. Então, tem que colocar isso também no seu planejamento, o tempo médio de tirar o passaporte. Então, não adianta você ter uma passagem aérea comprada e você chegar na Polícia Federal, eu preciso do passaporte porque eu tenho a passagem. Não, a Polícia Federal já tem isso bem explícito no site deles, que a compra antecipada da passagem sem o passaporte não vai ocasionar a emissão emergencial do passaporte. Não, eles não fazem de forma emergencial e não encurtam etapas porque você se precipitou e comprou a passagem antes. Então tenha muita atenção em relação a isso. Uma observação que a gente traz para esse ponto, que é, se a tua carteira de identidade ela é muito antiga, então, infelizmente, você vai ter que tirar uma segunda via, né? A Polícia Federal exige isso. Se você tem uma carteira de identidade onde você tinha uma fisionomia de criança e agora você já é uma pessoa adulta, então se tem essa diferença, então você realmente tem que tirar uma nova. É que eles pedem um documento oficial, né? Recente, com uma foto recente. Então, se for habilitação ou se for a identidade, o documento oficial que você levar precisa ter essa foto recente. Se for um documento com foto antigo, eles não vão fazer seu passaporte. A outra questão é passagem de ida e volta. Então, a gente vê que muitas pessoas, né, obviamente pela diferença cambial e etc., existe essa dificuldade em levantar recursos, né, de fato, para fazer o seu pezinho de meia para mudar aqui para Portugal. E um ponto que vai de encontro totalmente dessa economia são as passagens aéreas. As passagens aéreas são realmente bem caras.
Então não basta apenas trazer a passagem de ida, né? Como a gente está aqui, a passagem de vinda, porque um dos requisitos para turismo aqui em Portugal e em vários outros países, inclusive no Brasil, é que você tenha a passagem de ida e volta. Então se você está indo a turismo, você tem que identificar, eu estou indo a turismo, vou passar X dias e vou voltar nesse dia, tá aqui, entendeu? Então isso é muito importante. Outra questão que também está associada com a passagem é o seguro viagem. Aqui na Europa, para você viajar, você precisa ter o seguro viagem, ele é obrigatório. Então se você vem do Brasil, você vai precisar passagem de ida e volta e seguro viagem correspondente à quantidade de dias que você for ficar aqui. Então se a sua passagem são 15 dias, você precisa de 15 dias de seguro viagem também. Tem uma observação, né, que aqui em Portugal em específico, essa recomendação ela é nível Europa. E aqui em Portugal tem uma recomendação, né, a partir do nosso tratado, vamos dizer assim, entre Brasil e Portugal, que existe o PB4, né, que também é chamado de SEDAM, tem alguns nomes associados a esse tratado, que nada mais é do que a possibilidade de um brasileiro aqui em Portugal ser atendido na rede pública de saúde, como também um português no Brasil ser atendido pela rede pública no Brasil. Então, existe um certo conflito entre o seguro viagem e o PB4, né, em si, o SEDAM. Então, na nossa opinião, pelo que a gente já conversou, inclusive com agentes do CEF, né, então um também corresponde ao outro. Os dois também dão essa possibilidade dessa cobertura a nível de assistência médica. A gente sabe que o seguro viagem ele é mais abrangente, ele não atende só isso. Ele também faz a parte de bagagens, etc. A gente fez quando a gente veio, né, porque a gente tinha uma preocupação muito grande em relação às nossas bagagens. Imagina, você vem trazer na sua vida toda dentro das malas, sua mala se perde, acontece alguma coisa e fica sem nada. E você traz documentações do Brasil, você traz documentos originais, né, já autenticados. Então, imagina, você perde isso tudo e depois tem que tirar a segunda via, tem que apostilar, tem que fazer todo o processo. E então, além de ser demorado, também é muito caro. E assim, como essa questão do PB4, né, e do seguro viagem aqui para Portugal é uma coisa que não é tão clara, vamos dizer assim, então vai muito de interpretação. Então, faça os dois. Porque, por via da ajuda, faça os dois, porque aí você não tem nenhum tipo de problema. E aí, com o PB4, se você precisar de algum atendimento médico aqui em Portugal, você consegue ser atendido e pagar os mesmos valores que um português paga. Pois é, e assim, o teu seguro viagem em relação ao atendimento médico, ele vai ser voltado para a rede particular. O PB4, ele vai ser um atendimento voltado à rede pública. Então, em relação à assistência médica, essa é a principal diferença entre os dois, né? Então, se você tiver os dois, você fica totalmente coberto, né? E tanto em correr para a rede pública ou privada, caso tenha algum problema. E na nossa época, o PB4 ele só era feito presencialmente. Então, a gente tinha que ir na Secretaria de Saúde do Estado, fazer uma requisição lá presencial. Então, eu tinha que tirar uma para mim, tinha que tirar uma para ela, tinha que tirar uma para nossa filha. Então, sempre era uma burocracia a mais. Então, agora não. Agora é possível tirar pelo site. A gente pode deixar o site aqui na descrição do vídeo. Então, vai ajudar bastante em relação a isso. Mas atenção, o que a gente tem também de informação é que esse documento ele precisa estar apostilado. A gente vê muito conflito nessa informação, às vezes numa região aqui de Portugal eles exigem, outras dizem, não precisa, mas assim, a gente prefere pecar pelo excesso do que pela falta. Então apostilhem o seu PB4. Outra questão que você precisa, né, se atentar é em relação a meios de subsistência. Lógico que você vai viajar para qualquer lugar, você não pode viajar sem dinheiro, porque claro. Como é que você vai se manter durante o período da sua viagem se você não tem dinheiro? Então assim, você precisa ter um valor X, um valor mínimo, né, que você precisa para entrar aqui em Portugal. A legislação ela não traz assim que você especificamente tem que trazer em espécie, não. Você tem que mostrar, né, você tem que comprovar meio de subsistência durante a tua estadia. Então, por exemplo, aqui em Portugal, pela tua entrada, você tem que ter um valor de 75 euros e 40 euros para cada dia. Isso se você vier a turismo para uma reserva de um hotel e etc. Se você vier a carta convite, que você vai ficar abrigado, vamos dizer assim, à casa de um parente, de um amigo, alguém de fato, atenção, né? Que a gente vai falar um pouco sobre esse item depois. Então, nesse caso, você tem uma flexibilidade maior. Eles não trazem isso como uma obrigação. Mas se você vier a turismo para uma reserva de hotel, você de fato tem que ter 75 da entrada mais 40
para cada dia, né? Então, muita atenção. Não necessariamente você precisa estar com essa espécie, pode estar isso numa conta num banco, pode estar isso como um cartão internacional, pode estar como um cartão de débito internacional. Então, existem várias formas de você ter esse recurso à sua disposição. Minha opinião, é mais fácil você ter o dinheiro em espécie, porque se eles pedirem para você mostrar alguma coisa, é mais fácil você já estar com o dinheiro ali, mostra e pronto, tá tudo certo. Pronto. Aqui tem uma outra situação, né, que é a declaração. Se você chega, né, com valores acima de 9.000 euros, você tem que realmente se dirigir até o guichê para você declarar essa entrada. E lá no Brasil, se você sair com mais de 9.000 reais, né, e você precisa realmente fazer essa declaração também. Então isso é muito importante porque você pode estar infringindo a lei, né? Com isso, se você for pego e não declarar. O próximo ponto, né, é a reserva de hotel, Airbnb, pousada, hostel, o que for, né? Se você vai vir para cá turismo, você vai precisar ficar em algum local. Então, seja onde for que você for ficar, você precisa ter um comprovante do local. Então, se for um hotel, uma pousada, etc., você vai precisar mostrar o documento que comprove que você tem a reserva correspondente àqueles dias, né, que tem em relação com a sua passagem. Claro. Então, se você vai ficar aqui, se a sua passagem de ida e volta é 15 dias, você precisa ter 15 dias de 15 reserva. Dias de reserva. Não necessariamente no mesmo local, você pode ter em locais diferentes, não tem importância. Ou então a outra possibilidade é com a carta convite. Se você tem alguma pessoa que você conhece que mora aqui em Portugal e aí você vem ficar na casa desta pessoa. Mas atenção que essa pessoa precisa ter a residência legal. Né? Não é aquela pessoa que está com manifestação de interesse, que ainda está em processo de legalização, não. É aquela que já tem o título a sua de residência legal, já tem a sua estada aqui já resolvida. Então assim, não precisa ser um português. Pode ser um brasileiro que tem a residência legal aqui, pode ser uma pessoa que tem a dupla nacionalidade, então isso aí não importa, não precisa ser um português. Tem que ter a residência legal aqui. E aí essa carta convite é um documento que você precisa preencher com todas as informações da pessoa que está aqui em Portugal. Então muita atenção, gente, para não preencher nenhum dado errado. Que a gente já viu relatos de pessoas que número de NIF errado, alguma informação errada, e aí é o maior problema lá quando você chega para passar na imigração, porque eles acham que você está fazendo coisa errada com fraude, né? E atenção, e se alguém oferecer qualquer tipo de jeitinho para você ter uma carta convite, negue, fuja disso, porque aqui aqui não funciona a base do jeitinho brasileiro. Então, esse jeitinho errado, esse jeitinho que, vai assim mesmo, e lá a gente conversa, não vai ter, entendeu? Então, assim, se tiver errado, você realmente vai se complicar e pode realmente voltar para o Brasil e ter seu sonho por água abaixo. A carta convite, ela está disponível também no site do CEF, né? A gente pode deixar também um link aqui na descrição do vídeo, né? Nos links importantes. E basta você baixar de lá, preencher os dados. Essa carta convite ela pode ser enviada por e-mail, não necessariamente ela precisa estar autenticada, precisa estar não sei o que, não. O que importa mais é o conteúdo dela, né, e o que ela representa, que nada mais é do que um residente legal em Portugal se responsabilizando por você durante aquele período de sua estada em território nacional. Por isso, até como o Jason falou, que quando é nesses casos, né, de carta convite, eles não exigem aquele valor, que você tem aquele valor para comprovar, porque você tá vindo e a pessoa vai ficar responsável por você. Então, como você já vai estar na casa da pessoa e tudo mais, a pessoa que tem que ter uma renda suficiente para poder se responsabilizar por você aqui. E atenção, você que é residente aqui, que passa cartas convite assim, sem controle algum. Então você também tem que ter muita atenção, porque legalmente você é responsável por aquela pessoa durante aquele período que ele vai estar em Portugal. Existem alguns documentos que eles são acessórios, né? Eles não estão, vamos dizer assim, naquela primeira lista com os documentos para turismo, né? Naqueles pré-requisitos. Eles entram como anexos de acordo com os despachos. Então já teve necessidade de preencher um documento informando onde é que você vai fazer a tua quarentena, já teve documento informando qual foi o assento, qual foi a companhia aérea, quando você chegou, qual é o seu telefone, para onde você vai. Então, dependendo do despacho que esteja em evidência, você tem um documento desse. Então se faz muito necessário você estar acompanhando as indicações da companhia aérea e também as indicações da DGS aqui em Portugal, né? Junto com o CEF, quais são os documentos que estão sendo exigidos, né? Como documentos acessórios ao que a gente estava falando antes. Porque, por exemplo, quando nós voltamos de viagem do Brasil,
foram exigidos alguns documentos. Agora já tem coisas diferentes. Do mesmo jeito, quando a gente foi para o Brasil, foi exigido que a gente preenchesse um formulário lá da Anvisa. Então, assim, isso está mudando muito por conta da questão da pandemia. Então, sempre fica atento. Próximo da data de você viajar, já verifica se tem algum formulário novo, se tem alguma coisa nova que precisa preencher. E se você fizer escala em outros países, também verifica lá. Porque quando a gente voltou de férias, a gente fez escala em Paris e depois veio para Lisboa. Então, em Paris já tinham alguns documentos que eram necessários preencher lá, né, para entregar tanto a equipe de bordo, né, do avião, como também esse mesmo documento quando a gente descia, que é passar pela imigração lá em Paris. Então, a gente tem que ter sempre atenção a essa documentação, porque vai ter um transtorno. Às vezes, você vai passar por um novo cadastro, às vezes você, de fato, vai ser negado a ir para o próximo destino. Então, realmente tem que se fazer com cuidado esse planejamento, pensando nas novas legislações, as novas indicações, os novos despachos, inclusive os novos documentos que são obrigatórios. Então, assim, atualmente tem um documento específico do CEF, que a gente pode até deixar o link, né, na descrição, que aí é necessário preencher para você poder entrar aqui em Portugal. Então, fiquem atentos. Hoje é esse documento. Pode ser que amanhã já seja outro. Não precise mais desse. O outro ponto que a gente traz é sobre os exames, né? Então, os exames que são necessários no momento, né? Apenas o PCR ou o antígeno. O PCR tem uma antecedência de 72 horas antes do embarque e o antígeno são 48 horas. Então, tem alguns pré-requisitos de estar traduzido, tanto para o português como para o inglês. Tem algumas frescurinhas que às vezes as companhias aéreas também exigem isso. E outra coisa, coloque isso no seu planejamento, porque no Brasil não é barato para fazer esse exame. Aqui também em Portugal também não é barato. Não, aqui também não é barato. E, por exemplo, tem uma variação, né, em relação à região. Por exemplo, lá em João Pessoa a gente fez por R$250, mas a gente já viu que esse valor varia até R$500. Então, vocês imaginem, nós viemos em 3, né? Mas no caso a Aurora, como ela só tem 2 anos, ela não precisou fazer, mas foi R$500, 250 meu, 250 de Jefferson para voltar. E para ir a gente também teve que fazer. A gente fez aqui, foi €100 de cada. Então, só com exames a gente gastou €200 aqui e R$500 no Brasil. Então, vamos dizer, quase €300 só com exame. E aí o exame, ele é obrigatório para crianças a partir de 12 anos. Menores do que essa idade não é necessário fazer. Eu acho assim, deve ter casos específicos, né, onde seja necessário fazer esses exames, mas na regra, assim, geral, não precisa. A regra, normalmente, ela fala se a criança estiver desacompanhada, né, que ela vai estar justamente só com a autoridade responsável da companhia aérea, naquelas viagens que são com autorização do menor, né. Então, nessas viagens, de fato, ela precisa ter o teste ou PCR ou antígeno, de acordo com a exigência da companhia aérea. Falando um pouquinho mais sobre o despacho, né? Existem 2 questões que a gente não viu no despacho, né? Que foi oculto. Ou oculto porque não colocaram, ou de fato isso porque aí não foi vai precisar, totalmente descartado. Que não tem exigência alguma da quarentena, que era bem comum quando se chegava aqui, aqueles 14 dias de confinamento, né? Também a questão da vacina. Em outros países aqui na Europa, a vacina ela se torna obrigatória para a entrada. Aqui em Portugal, não. Aqui... Ao menos não foi colocado no despacho, nem a questão da vacinação, nem essa questão da quarentena. Da quarentena, não foi colocado. A questão da quarentena a gente acha que realmente não faz sentido, porque se você vem como turista, um turista não vem passar, geralmente não passa mais do que 15, 20 dias por aí. Então, assim, se você tiver que vir cumprir uma quarentena de 14 dias, você não vai passear nada, você vai ficar só trancado em isolamento esses 14 dias. Pois é. Então, e assim, outra, não faz muito sentido. Imagine quem faz a reserva do hotel, aí vai fazer uma reserva de hotel e passar 14 dias no hotel lá, dentro da suíte do hotel, esperando passar 14 dias. Não faz muito sentido. Então... E a questão da vacinação tem que ficar atento se você for viajar para outros países, porque muitos países aqui da Europa exigem o certificado, ou o certificado digital daqui, ou então as vacinas. E tem vacinas específicas, por exemplo, a da Coronavac ainda não está sendo aceita em vários locais. Tem local que aceita, tem local que não aceita. Então você também tem que ficar atento a isso. Pois é. E lembrando que o certificado, né, digital europeu, obviamente, ele só é válido para quem tomou a vacina aqui.
Então não adianta você ficar procurando como tirar o certificado digital europeu se você tomou as vacinas no Brasil. Nós tivemos que cumprir, mesmo tendo feito o exame PCR e tudo, nós tivemos que cumprir a quarentena de 14 dias. Então, assim, e outra coisa, viu? A DGS aqui, eles ficam em cima mesmo. Tem pessoas que relatam que eles vão na casa, já foram na casa. No nosso caso, não vieram na nossa casa, mas todos os dias eles ligavam para saber como que a pessoa tá, se alguém tinha manifestado algum sintoma. Tem um site para você entrar e colocar um site onde você tinha que colocar as informações. Sintomas. Então, todo dia a gente tinha que ir lá, verificar a minha temperatura de Gerson, de Aurora, e colocar se a gente tava tendo algum sintoma, alguma coisa. Então, realmente, eles ficam bem em cima. E eles ainda ligavam. Tô ligando, aqui é do DGS, tô ligando para saber se tá tudo bem, se tem algum sintoma, como é que tá a Aurora, como é que tá a Jade, como é que tá a Jefferson. Então, sempre ligavam. Então, os 14 dias, eles sempre estavam ligando, religiosamente. Então, muita atenção. Muita gente acha, mas isso vai acontecer. Acontece, e se você cair em uma situação de você não atender, né, a polícia ir na sua casa, fazer uma vistoria, alguma coisa, de fato você não estiver em isolamento, você pode infringir, né, a questão de desobediência. Então aqui a situação é bem séria, o pessoal leva muito a sério a questão de multas, né, a questão até mesmo de detenção, então tem que ter muito cuidado com o que se faz, principalmente que é em outro país, né. Então, gente, a gente queria trazer isso para vocês, tanto para falar em relação à documentação, que é algo que o pessoal pergunta muito pra gente. Então, hoje, os documentos que estão sendo solicitados são esses que nós passamos. Fique atento se você for vir daqui a 1 mês, daqui a 2 meses, daqui a 20 dias, sei lá. Vejam se precisa de mais algum documento, se tem mais algum formulário que seja necessário. Sim. Veja se hoje não foi solicitada essa questão de isolamento, mas pode ser que daqui a 15 dias, né, quando for reavaliar, se faça necessário ou se faça necessário que venha com vacina. Então, assim, fiquem atentos às mudanças, né, que está sempre atualizando. Os sites oficiais, né, sempre entrar lá no site da DGS, entrar no site da Companhia Aérea. A Companhia Aérea sempre está alinhado com a DGS, porque as multas são muito altas para a Companhia Aérea aqui desobedecer essa questão da verificação da documentação. Então é isso, esperamos que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau!